culto. E olha, estudar o livro de Daniel é sempre uma experiência emocionante. Então, eu sou apaixonado pelo livro de Daniel e coincidiu de que o capítulo 9 de Daniel é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, e talvez o meu capítulo favorito da Bíblia. Então, realmente é um privilégio poder estar estudando esse tema com vocês. Agradeço aos irmãos que fizeram o convite. Basicamente, eu já fui apresentado, né? Meu nome é André, eu trabalho como editor de livros denominacionais e periódicos na Casa Publicadora Brasileira. Algumas pessoas me confundem com o pastor André Oliveira, né, que já trabalha há muito tempo lá, que é o editor da lição de adultos. Então tem o André Oliveira e André Vasconcelos. Mas é um privilégio trabalhar na Casa Publicadora, é um privilégio servir a igreja produzindo materiais, né? Só para que vocês tenham uma ideia, o nosso trabalho ali vai desde a seleção dos livros que serão publicados, né, a análise dos originais, até a preparação do texto, a editoração do texto, né? Então a gente acompanha todo o processo. Então a gente analisa o original, a gente editora o texto, a gente escreve contracapas, escreve resenha, escreve para as revistas. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho ali na Casa Publicadora Brasileira. Então, eu agradeço, né, pela oportunidade de estar falando com vocês, porque é um privilégio chegar até os lares por meio dos livros, mas é um privilégio ainda maior poder falar diretamente para vocês. Então, sem mais apresentação, eu queria convidar todos vocês a abrirem a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. E se você quiser participar, quiser fazer uma pergunta, não se intimide, pode participar, dá um sinal com a mão, abre o seu microfone e aí você pode perguntar, pode interagir, tá certo? Então, fiquem à vontade. Vai ser mais um estudo. Eu intitulei o estudo dessa noite como Profecias Libertadoras. Por quê? Porque Daniel capítulo 9 fala de duas profecias. Fala da profecia dos 70 anos do cativeiro babilônico e fala da profecia das 70 semanas, que tem que ver com um cativeiro escatológico. Nós vamos começar essa reflexão falando com Deus e nós vamos primeiro começar meditando sobre a profecia dos 70 anos. Então, antes de abrir a palavra de Deus, feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado, exaltado e bendito seja o teu santo nome. Neste momento, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo entre nós para iluminar a nossa mente e assim nos ajudar a compreender a Tua palavra. Fica conosco agora, é o que nós te pedimos. Por Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Hoje nós vamos fazer um exercício de intertextualidade, ou seja, nós vamos conectar várias passagens aqui com Daniel 9. Nós vamos ver como algumas expressões-chave se repetem aí no livro de Jeremias, no Pentateuco e também no livro de Daniel. Só para contextualizar, o capítulo 8, que vocês devem ter estudado recentemente, fala sobre a visão das 2.300 tardes e manhãs. Daniel ouve essa profecia, aqui no capítulo 8, especialmente no verso 13 e no verso 14, e ele termina sem entender o aspecto temporal da visão. Ele fica um pouco surpreendido, como assim o santuário vai levar 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs. Ele entende esse conceito, né, do dia-ano, desse princípio, então ele fica chocado com isso. Como o santuário vai levar tanto tempo para ser restaurado, para ser purificado? Então, depois disso, o que ele faz? Ele vai estudar a própria Bíblia para encontrar uma resposta para esse dilema. Então, o capítulo 9 começa assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Lembra que ele termina o capítulo 8 sem entender. Então, ele diz: entendi pelos livros. Que livros? Da Bíblia. Que o número de anos de que falara ao Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, tem uma questão de tradução aqui que é importante destacar. Porque no texto original, onde está aqui, falar ao Senhor, ao profeta Jeremias, está literalmente Ledevar Adonai Ermia, em hebraico. Ou seja, a palavra do Senhor para Jeremias.
E essa expressão palavra de Jeremias vai ser um termo-chave no capítulo 9, tá bom? Então, por isso que é importante a tradução correta aqui, e não o verbo falar, sim o substantivo palavra, ok? Então, vejam só, ele vai na Bíblia para tentar entender esse dilema, essa questão do santuário, que deveria levar 2.300 anos para ser purificado. E ele acha, lá no livro de Jeremias, que essa profecia relacionada ao santuário terrestre deveria se cumprir depois de 70 anos. O cativeiro não deveria levar mais tempo do que isso. Então, veja, Daniel ainda não entendeu direito que a profecia do capítulo 8 se refere a um santuário celestial. Então, ele vai para Jeremias e então ele fica assim, né, confuso. Como assim? 2.300 anos se Jeremias fala que vai durar 70? Agora, olha que interessante o que está lá em Jeremias. Primeiro, né, exercício de intertextualidade. Ele mencionou 70 anos de Jeremias. Vamos abrir lá em Jeremias 29 e ver o que Jeremias falou a respeito dessa profecia. Jeremias, capítulo 29, verso 10 a 13. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, olha aqui, 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Então vejam de novo, a palavra de Jeremias, que é um termo-chave, como eu falei para vocês. Tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Uma tradução mais literal que seria dar um fim e esperança. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E aqui vem um verso bem conhecido. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, lá na profecia de Daniel, na profecia de Jeremias, dizia que ele deveria fazer o quê? Ao fim dos 70 anos. O povo deveria orar. E Daniel, no capítulo 9, está vivendo o ano 68 do cativeiro. Então, faltam apenas 2 anos para se cumprir essa profecia. E Daniel faz o quê no capítulo 9? Ele começa a orar. Então, ele entende que lá em Jeremias, né, antes desse cumprimento, antes do retorno do cativeiro, o povo deveria se converter dos seus maus caminhos e deveria orar. O capítulo 9, curiosamente, só fazendo um parênteses aqui na história, acontece no mesmo período do capítulo 6, que é o primeiro ano de Dario. E você se lembra o que Daniel está fazendo no capítulo 6, em que ele é jogado na cova dos leões? Orando. Isso era tão importante que ele orasse. Então aqui ele está orando, ele olha, ele estuda a profecia de Jeremias, que fala dos 70 anos do cativeiro. E ele começa a misturar a profecia do capítulo 8 com a profecia dos 70 anos. E a gente vai entender isso mais à frente quando o anjo vier para explicar para ele a diferença entre uma e outra. O fato é o seguinte, ele passa a orar conforme a orientação do profeta Jeremias, e ele faz aqui uma belíssima oração. Nós não vamos ter tempo de estudar toda essa oração. Mas veja o que ele diz no verso 11. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, veja, agora ele cita o Pentateuco, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Vocês já devem ter ouvido falar sobre as bênçãos e as maldições da aliança. O que é isso? Deus se relacionou com o povo de Israel por meio de uma aliança. E ele, como Senhor, Israel como servo, ele então prescreve estipulações para que Israel obedecesse. E se Israel obedecesse, o povo seria abençoado. Se desobedecesse, ele incorreria nas maldições dessa aliança. E quando nós vamos para as maldições da aliança, basicamente descritas em Levítico 26 e Deuteronômio capítulo 28, nós vamos encontrar um fato muito interessante que se relaciona com o cativeiro e com os 70 anos que o povo deveria permanecer no exílio. Depois eu vou juntar todas essas peças e vai ficar bem claro para vocês. Então, em Levítico 26, abram sua Bíblia em Levítico capítulo 26, versos 33 a 35. Nós vamos encontrar a seguinte informação. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então, uma das maldições da aliança era o exílio, ok? Agora, veja a razão pela qual eles seriam exilados. Então, a terra folgará nos seus sábados.
todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Então, se o povo não celebrasse os anos sabáticos, eles deveriam ir para o exílio. Então, qual é a conexão entre o sábado, os anos sabáticos, e o exílio e o número 70? Vamos ler mais um texto. Primeiro Crônicas, ou melhor, segundo Crônicas, capítulo 36. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 21. Então acompanha aí, segundo Crônicas, capítulo 36, verso 21. Olha que interessante esse verso, prestem bastante atenção. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então o povo de Israel não celebrou os anos sabáticos. Por causa disso, entre outros pecados, eles foram levados para o exílio. E a terra deveria descansar 70 anos por causa dos anos sabáticos que eles não celebraram. É isso que o texto está dizendo. Então, a primeira profecia de Daniel 9 tem que ver com o ano sabático. E a gente vai ver que a outra tem que ver com o ano jubileu. Então, aqui o ano sabático, veja só, era celebrado de 7 em 7 anos. E quando nós paramos para pensar no tempo da monarquia de Israel, não existe nenhuma evidência bíblica de que Israel celebrou alguma vez durante o período da monarquia um ano sabático. E quando a gente para pensar e fazer um cálculo, né, e pensando que a monarquia de Israel começou no ano 1050 a.C. e terminou no ano 586 a.C., se você fizer um cálculo aí de quantos anos sabáticos deveriam ter sido celebrados nesse período, você vai chegar a uma cifra próxima do ano 70. Ou seja, 70 anos equivalia ao montante de anos sabáticos que Israel não havia celebrado. Deu para entender? O período de 70 anos, então, de Jeremias, nos leva ao fim do cativeiro de Babilônia. Vejam só o que diz 2 Crônicas, capítulo 36, né, o verso seguinte, verso 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então vamos lá. A primeira profecia libertadora é a profecia dos 70 anos. E essa profecia tem que ver com a quantidade de anos sabáticos que não foi celebrada durante toda a monarquia de Israel. E ao fim desse período deveria vir Ciro, que é chamado em Isaías 45 de meu ungido. Vocês sabem que a palavra ungido no hebraico é Mashiach, literalmente Messias. Então olha só, primeira profecia libertadora fala de um Messias, fala de uma libertação de um cativeiro e está relacionada com o ano sabático. Tá certo? Então, fala de um Messias, Ciro, um Messias menor. Fala de libertação de um cativeiro babilônico, um cativeiro menor. E fala de uma realidade de libertação, o ano sabático, que também é uma realidade menor. Agora, vem uma segunda parte de Daniel capítulo 9, em que tudo tem um cumprimento amplo, que fala de um Messias maior, que fala de um cativeiro maior e que fala de uma realidade de libertação ainda maior, tá certo? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto a gente viu que fala das profecias da profecia dos 70 anos. E agora a gente vai ver a profecia das 70 semanas. Então, Daniel capítulo 9, verso 24, diz o seguinte. Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui é dado o ponto de partida para as 70 semanas. Ela deveria começar com a ordem de reconstrução de Jerusalém. Vocês sabem que essa ordem foi dada no 7º ano de Ataxerxes, que equivale ao ano 457 a.C. Você pode conferir esse decreto em Esdras, capítulo 7, especialmente o verso 7, e também em Esdras, capítulo 4, verso 11 e verso 12. Ataxerxes aqui é Ataxerxes I Longímano, e essa data de 457, ela é calculada a partir da arqueologia, de dados arqueológicos, né? E ela é confirmada pelo cânon de Ptolomeu, pelos papiros de Elefantina e por tabletes neobabilônicos. Ou seja, esse é um fato histórico bem estabelecido, que o 7º ano de Ataxerxes se refere ao ano 458 e 457, né? Vai pegar uma parte de cada ano, porque o ano é calculado de outono a outono, tá certo? Então, a data de partida, a data de início dessa profecia é o ano 457. E aqui Daniel utiliza o princípio dia-ano, como eu já tinha mencionado para vocês em relação ao capítulo 8. Daniel utiliza a estrutura do ano sabático para articular a sua profecia. Como eu mencionei, o início do capítulo 9 começa falando do ano sabático. Mas agora a gente vê uma referência às semanas de anos, o que nos remete ao jubileu. Se vocês abrirem a Bíblia, abram a Bíblia em Levítico, capítulo 25. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo acompanhar? Então, Levítico, capítulo 25, verso 8, que vai falar do ano jubileu. Olha só que interessante essa construção. Contará 7 semanas de anos. Não são semanas de dias, são semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Por quê? Você tem um período do ano sabático, ou seja, né, você tem 7 vezes 7 anos sabáticos, que é igual a 49 anos. Então, ele diz aqui, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, tá certo? Eu tinha pedido para o irmão para compartilhar, se era possível compartilhar o PowerPoint. Se for possível, irmão, colocar o slide número 7. Isso, volta um. O slide 7. Ok, aí vai ficar mais fácil para vocês verem. Volta um pouquinho. Pode voltar. Pode voltar. Volta mais um pouco. Mais um pouco. Pode voltar mais um. Mais um. Aí. Então, vocês estão conseguindo ver? Vai ficar melhor agora. Então, a conta do jubileu é a seguinte. Você tem 7 semanas vezes no período de 7 anos sabáticos. 7 semanas de anos, ok? Então, equivale a 49 anos ou 7 semanas de anos. Quando nós vamos aqui para Daniel, capítulo 9, ele vai ter essa mesma estrutura, que é de 7 semanas de anos, vezes 70 anos sabáticos. Por quê? Como eu mencionei, o número de anos sabáticos aqui equivalia a todos os anos sabáticos que Israel não havia celebrado durante o período da monarquia. Então, por isso que em vez de 7, são 70. E isso nos leva ao quê? A 490 anos ou 70 semanas de anos, tá certo? Então, pode tirar o compartilhamento, irmão. Depois a gente volta aqui com o compartilhamento de tela. Então, deu para entender? Fica bem claro
que a ideia do jubileu e do ano sabático é um princípio articulador da profecia de Daniel, capítulo 9. Então, ele está trabalhando, a primeira profecia que ele trabalha tem que ver com o ano sabático, e a segunda profecia que ele trabalha tem que ver com o ano jubileu, mas não é um jubileu comum, não são apenas 49 anos, são 490 anos, porque ele parte não de 7 anos sabáticos, mas de 70 anos sabáticos. Deu para entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Então, veja só, fica muito claro que a profecia aqui deve ser entendida como anos e não como dias literais, tá certo? Inclusive, tem um detalhe bem interessante, porque aqui ele está falando de semanas, né? Semanas, e fica claro que ele está falando de semanas de anos. No capítulo 10, no verso 3, diz que durante 3 semanas, Daniel não comeu carne. 3 semanas. No texto original, em hebraico, ele diz assim, 3 semanas de dias. Na tradução não deixa isso, não aparece, porque para a gente é redundante, né? Se são 3 semanas, é óbvio que são de dias. Mas veja que interessante, que no original ele deixa claro, ele faz questão de explicar no capítulo 10 que a semana se refere a dias, porque antes ele estava falando de semanas de anos. Então é muito claro, é um ponto assim indiscutível, que as 70 semanas devem ser entendidas como anos, 490 anos, tá certo? Então, voltando aqui à nossa profecia, vem um ponto muito importante. Porque isso dá um nó na cabeça de Daniel. Porque ele tinha, primeiro, pensado que o santuário ia levar 2.300 anos para ser reconstruído, ser purificado. Depois ele lê em Jeremias que o cativeiro ia durar apenas 70 anos e depois o povo retornaria do exílio, reconstruiria a cidade, reconstruiria o santuário. E ele fala, não, senhor, mas aqui, ó, eu entendi, está falando que são 70 anos. Então o anjo precisa vir, um anjo do céu vir e explicar para Daniel que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então vamos voltar um pouquinho e vamos ler aqui o verso 20 a 23. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, lembra que Gabriel foi mencionado no capítulo 8, quando o texto fala da profecia das 2.300 tardes e manhãs, então ele já começa a conectar com as 2.300 tardes e manhãs. Que eu tinha observado na minha visão a princípio. Então, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Olha só que interessante. Daniel pensou que tinha entendido, mas o anjo vem dizer assim, Daniel, você não está entendendo nada. Eu vou explicar para você. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha só. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Só um parênteses, eu acho muito bonita essa expressão, muito amado, porque no hebraico aqui é a expressão ramudot, literalmente tesouro. O anjo vem e fala para Daniel, você é o nosso tesouro, Daniel. Por isso que a gente veio aqui, olha, eu vim aqui, o céu me enviou, Deus me enviou para responder a sua oração, porque você é muito amado, você nem terminou de orar, e eu já vim aqui para responder a sua oração. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Vocês percebem que são duas coisas distintas? A coisa é uma coisa e visão é outra coisa. Agora, a palavra coisa, eu trabalho na edição de textos, né? Sempre quando você não tem uma palavra muito específica para algo, você utiliza o termo coisa. Só que o termo coisa não expressa muito, né? O que ele quis dizer com isso? Pode ser que alguém tenha aí alguma Bíblia que traduza de forma diferente, que traduza como palavra. Pode ser que alguma Bíblia aí alguém tenha uma Bíblia que traduza como palavra. E, de fato, essa é uma tradução mais assertiva, porque o termo utilizado aqui em hebraico é o termo davar. Davar pode significar tanto coisa quanto palavra. Só que, como eu disse para vocês, no começo do capítulo 9, Daniel diz que leu no profeta Jeremias que o período do cativeiro deveria durar 70 anos. E ali é dito o seguinte, no capítulo 9, verso 2, que o número de anos de que
falara o Senhor na palavra do profeta Jeremias. Na palavra do profeta Jeremias. Então, quando o anjo vem para explicar a palavra e não a coisa, ele vem para explicar a profecia de Jeremias. Então, em outras palavras, o anjo está dizendo o seguinte, fala, Daniel, você está confundindo as coisas. A profecia de Jeremias tem que ver com Israel, tem que ver com 70 anos, tem que ver com o templo, com o santuário terrestre. Mas a visão, e aqui ele utiliza um termo específico, que é o termo marré, porque no capítulo 8 são usadas duas palavras para visão. O termo razão, que se refere a toda a visão do capítulo 8, e a expressão marré, que significa, que se refere apenas à visão das 2.300 tardes e manhãs. Então veja só, é muito claro o texto. O anjo vem para explicar a palavra de Jeremias e vem para explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele vem para tirar toda a confusão que Daniel estava tendo ali. Ele veio para esclarecer os pontos. Agora eu vou pedir o compartilhamento de tela de novo, porque vai ajudar vocês a acompanharem o raciocínio. Vamos lá. Aí pode passar o slide. Pode ir até o texto bíblico, que está ali em azul e vermelho. Pode passar mais um. Aí, vamos lá. Então, deu para entender? Olha, visualizem essa imagem. Então, você tem dois termos. O termo davar, que significa palavra, que se refere à palavra de Jeremias, e o termo marrei, que se refere à visão das 2.300 tardes e manhãs. E eu acho esse texto muito bonito, porque no hebraico aqui, ele começa a ter um tom poético. Na Bíblia, às vezes traduzida, a gente não consegue pegar muito isso daí. Mas no hebraico, quem tem a oportunidade de ler ali, vai ver que ele assume um tom poético e ele tem uma estrutura muito rígida. Vocês vão perceber o seguinte, que a primeira parte, o verso 24 inteiro, e a primeira parte de cada verso seguinte, o anjo vai estar explicando a profecia de Jeremias. E a segunda parte de cada verso vai estar explicando a visão das 2.300 tardes e manhãs. Tá certo? Então, vamos ler como o texto deveria ser lido. Então, nós vamos ler primeiro a parte azul, que se refere à profecia que se refere à profecia de Jeremias, e depois a parte vermelha, que se refere à profecia das 2.300 tardes e manhãs, ok? Então vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Aí, passa o slide. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha que interessante, deu para ver como o raciocínio se conecta? A ênfase está na cidade e na obra do Messias. Esses elementos eles não aparecem presentes na profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas aparece lá na boa palavra de Jeremias. Abram a sua Bíblia, por exemplo, em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Verso 10, fala da boa palavra de Jeremias, tá certo? E ali fala dos 70 anos. Depois, essa boa palavra de Jeremias vai ser ampliada. E veja, em Daniel ele utiliza a expressão palavra para se referir a essa profecia. Depois, no capítulo 30, verso 18, vai ser dito o seguinte: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada. Veja, lá está falando da reedificação de Jerusalém, sobre seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Capítulo 31, verso 31. Eis aí que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então veja, a boa palavra incluía os 70 anos, incluía a restauração da cidade,
incluir uma aliança e, principalmente, capítulo 33, verso 14 e 15. Capítulo 33, versos 14 e 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra, de novo, ó, no hebraico, o mesmo termo, inclusive, davar, que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Deu para entender, gente? Vocês estão vendo? Então, aqui o anjo está explicando para Daniel tudo que tem que ver com a palavra de Jeremias. Fala assim, ó, Daniel, você está lendo lá, aí em Jeremias, eu vou explicar para você, olha, vai passar 70 anos. Depois desses 70 anos, o povo vai retornar do cativeiro. E eles vão fazer o quê? Eles vão reconstruir a cidade. E depois disso, eu vou fazer uma nova aliança com o povo de Israel. E dentro dessa nova aliança, eu vou enviar o Messias. E aí vocês vão ter aí um verdadeiro representante da linhagem davídica. É isso que o anjo está explicando para Daniel. Agora vamos voltar. Vamos voltar o slide, né? E a gente vai ler agora a parte vermelha. A parte que tem que ver, então, com a visão das 2.300 tardes e manhãs. Porque vejam só, Daniel estava preocupado com o destino do santuário terrestre. Ele não estava pensando na dimensão do santuário celestial. Ele não havia entendido toda a dimensão da profecia. E é por isso que o anjo veio para explicar. Então ele estava preocupado com o tempo que o santuário levaria para ser reedificado. Mas olha a resposta do anjo. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel, você está preocupado com a reconstrução? Olha, eu vou dizer para você, vai reconstruir, mas as notícias não são tão boas. Então vamos continuar. Próximo slide. E o povo de um príncipe que há de vir, ó, vai piorar, Daniel. Então a cidade vai ser reconstruída, mas como eu falei, a perspectiva não é tão boa. E o povo de um príncipe que há de vir, e aqui ele está se referindo a Tito, né? O general romano que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70, destruirá a cidade e o santuário. Daniel, você está preocupado com o santuário terrestre? Esquece isso daí. Em outras palavras, ele está dizendo isso. O seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras. Desolações estão determinadas. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a perspectiva do santuário terrestre não era muito animadora. E a mente de Daniel, então, é levada a pensar principalmente na palavra de Jeremias, que tem que ver, então, com a aliança e com a vinda do Messias. Ele deveria, então, ser levado a pensar no santuário celestial e não no santuário terrestre, porque o santuário terrestre não teria muita perspectiva. Mas o santuário celestial seria, sim, purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, depois de 2.300 anos. Então, fica claro aqui o destino de cada santuário. Então, dando sequência ao nosso raciocínio, pode passar esse slide? Eu gostaria de focar aqui com vocês no que fala a palavra de Jeremias. Então, vocês conhecem bastante sobre as 2.300 tardes e manhãs, vocês sabem da importância dessa profecia para o cumprimento profético, né? Para o papel do remanescente. Vocês sabem que essa profecia se cumpriu em 22 de outubro de 1844 e ali começou o juízo investigativo pré-advento. Mas eu quero focar numa parte que não é tão conhecida, na parte que tem que ver com o jubileu escatológico, tem que ver com a obra expiatória e libertadora do Messias, Jesus. Então vejam, durante essas 70 semanas, 6 coisas deveriam acontecer. Deveria cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, ungir o Santo dos Santos. Essas 6 ações, tradicionalmente, muitas pessoas são propensas, né, a interpretar como se referindo ao povo de Israel. Então, muitos adventistas leem esse texto e interpretam da seguinte forma: 70 semanas foram determinadas para Israel mudar, para Israel se arrepender dos seus pecados. Mas se vocês forem honestos com o texto, vocês vão ver que esses verbos, todas as ações aí, não estão relacionadas com o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas
para o povo de Israel, né, sobre o povo e sobre a cidade, para que eles presenciassem essas 6 ações. E vocês vão ver que Israel não pode fazer cessar a transgressão. Israel não pode dar fim aos pecados. Como é que Israel vai expiar a iniquidade? Como é que Israel vai trazer a justiça eterna? Como é que Israel vai selar a visão? Como é que ela vai ungir o santuário celestial, o santo dos santos do santuário celestial, inaugurar o serviço do santuário? Percebam que essas ações têm que ver com o Messias. É o Messias que vai cessar a transgressão, porque ele vai morrer como um sacrifício. E por isso vai dar fim aos pecados. Ele vai expiar a iniquidade, porque ele vai ser o sacrifício expiatório. Ele vai trazer a justiça eterna. Israel não tem como trazer a justiça eterna. É ele que vai selar a visão no meio da última semana. E é o Messias que vai inaugurar o serviço no santuário celestial e vai ungir, inclusive, o Santo dos Santos. Então, pode passar mais um slide. Pode passar outro. Pode passar mais um. Então, aqui, olha, vocês têm mais ou menos um cronograma dessa profecia. A profecia das 2.300 tardes começa em 457 a.C. e termina, então, no ano 1844. Mas, como eu disse, ó, vocês percebem que tem aí uma linha vermelha. Essa linha vermelha se refere a Marrê, a visão das 2.300 tardes e manhãs. Mas a linha azul se refere a 70 semanas, que tem que ver com a palavra de Jeremias. O texto diz o seguinte, na sequência, né? Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Ou seja, você tem 7 semanas, mais 62 semanas. Então, 7 mais 62, 69 semanas. Então, se nós calcularmos 69 semanas de anos, nós vamos chegar do ano 457 ao ano 27 depois de Cristo. Você tem aí 483 anos, tá certo? Então, deveria ser ungido o Messias, e esse é o ano do batismo de Jesus. A palavra ungido significa Messias, tá certo? No hebraico é Mashiach. Nós poderíamos traduzir literalmente aqui como Messias. No ano 27, então, ele seria ungido. Mas diz aqui o verso 26, o seguinte, depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Eu não sei se eu li o 25, então vou pedir licença para vocês para ler de novo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ok? Então aí, 483 anos, que é igual a 69 semanas, vocês estão vendo aí no gráfico, né? 7 mais 62 igual a 483, certo? Então, na última semana, que iria do ano 27 ao ano 34, diz o seguinte, depois das 62 semanas, será morto o ungido. E no relógio de Deus, né, nada falha. Deus é preciso. E exatamente no meio dessa semana, uma semana profética de 7 anos, correto? Então, 3 anos e meio depois de seu batismo, Jesus morre no ano 31. Exatamente no meio da última semana profética. E diz então aqui o verso 27, que ele faria firme aliança com muitos por uma semana. Durante essa última semana, ele deveria estabelecer sua aliança com muitos. Agora me chama a atenção algo. Pode tirar aí o slide. Então, isso. Agora a gente tem um contato visual de novo, né? Algo muito bonito que muitas vezes passa despercebido na leitura do texto. Vocês estão percebendo que eu gosto bastante de mencionar aqui as palavras no original, tal. O meu mestrado tem que ver com isso. Então, eu acho que isso traz muita luz para o texto. Então, a gente consegue enxergar algumas coisas que a gente não enxerga naturalmente. Então, o papel do expositor da Bíblia é justamente explicar. Nem todo mundo tem a oportunidade de fazer teologia, de estudar hebraico e tudo mais. Então, tem coisas que às vezes a gente não consegue enxergar. E meu objetivo hoje é tentar aprofundar um pouco mais esse assunto para vocês. Então, olha só que interessante. É dito no verso 26 que depois, né, de 62 semanas, ele já havia mencionado 7 semanas, ou seja, 69, o Messias seria morto. Só que tem um detalhe da tradução da palavra morto, porque aqui não é a palavra morto. No original é o termo karat, que significa literalmente cortado. Agora você vai perguntar assim, mas por que cortado?
Messias vai ser cortado? O que isso quer dizer? É muito interessante que cortar, termo caráter, é o termo-chave na Bíblia para se referir a uma aliança. Então, toda vez, lá, por exemplo, Gênesis 15, vocês vão se lembrar que Deus faz uma aliança com Abraão e Deus pede para que Abraão parta os animais, né, no meio. Então, uma parte dos animais fica de um lado, outra parte fica do outro, e uma tocha fumegante aparece, né, entre os animais, e Deus faz uma aliança com Abraão. Essa expressão fazer aliança, no hebraico, é karat berit, é literalmente cortar a aliança. Deu para entender? Então, toda vez que na sua Bíblia aparece a expressão fazer, e Deus fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Davi, fez uma aliança com Israel, no original está escrito literalmente que Deus cortou uma aliança. Ou seja, a morte do Messias deveria selar uma aliança. Era uma morte pactual, não era uma morte comum. Agora, por que é usado esse termo cortar? Para fazer aliança. Porque todo sacrifício, ou melhor, toda aliança envolvia um sacrifício. Por quê? O que era aliança? Na cerimônia da aliança, havia uma encenação da maldição da aliança. O que é essa maldição? Vocês sabem, né, que a maldição, né, do pecado é a morte, a transgressão, o salário do pecado é a morte. Essa é a maldição de transgredir a aliança. Deus disse para Adão, quando fez uma aliança com ele, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Então essa é a principal maldição de transgredir o pacto de Deus. Então, quando eles iam fazer uma cerimônia de aliança, um animal era sacrificado para encenar essa maldição. Em outras palavras, eles diziam o seguinte, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu transgredir. Deu para entender? Então, quando diz que o Messias foi cortado, quer dizer que ele assumiu a nossa maldição, como um cordeiro. Então, a morte de Jesus aqui é uma morte pactual. É uma morte em que ele toma a maldição do pecado, nossa, e ele morre como um cordeiro para cortar uma aliança, para então unir Deus e a humanidade. Então, a cerimônia aqui é toda pactual. E tem uma coisa muito bonita, porque veja, como eu falei, todo esse texto está conectado com a profecia de Jeremias, a boa palavra de Jeremias. E se a gente voltar lá para Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, capítulo 30, verso 21. Ainda no contexto da boa palavra de Jeremias. Tem um verso que eu acho esse verso espetacular. Às vezes eu brinco, né, com a minha esposa, só um parênteses. Às vezes eu acho uma coisa muito interessante, mas as pessoas não acham, né? Então, espero que vocês também gostem. Eu acho esse verso bíblico espetacular. Então, ele diz assim, ó, o seu príncipe, ele está falando aqui do príncipe davídico, Messias, procederá deles, falando do povo, do meio deles sairá o que há de reinar. Fala-o-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Sabe o que é muito bonito aqui? Porque o verbo aproximar aqui é o verbo carav. E quando a gente lê Levítico, a gente vai ver que essa é uma construção que acontece muito. Carav e corban. Quem se aproxima com um sacrifício. Então, quem é que pode se aproximar de Deus? É só o príncipe, que vem como um sacrifício, que vem como um cordeiro. É por isso que ele pode se aproximar do Senhor. O príncipe davídico que oferece a sua vida como um sacrifício. Ninguém mais ousaria se aproximar de Deus, apenas o príncipe. E Daniel, capítulo 9, então, retorna essa ideia. Jesus veio no exato momento da profecia, no meio da última semana profética, para morrer como um sacrifício. Aí o verso 27 deixa isso explícito. Ele fará firme aliança com muitos. Então, lembra que eu falei de todo o contexto de aliança, do verbo caráter? Então, aqui você tem a confirmação. A palavra aliança é mencionada em seguida. Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que ele fará cessar? Porque ele é o cumprimento disso. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele é o cumprimento de todo o cerimonial do Antigo Testamento, de todo o ritual do santuário. Então, Jesus veio no exato momento da profecia para nos libertar do peso do pecado. E um último verso que eu gostaria de ler com vocês, para fechar
ou melhor, o penúltimo verso. É Mateus, capítulo 26. Então, aqui a gente tem a profecia. E em Mateus, a gente tem o cumprimento dessa profecia. Mateus, capítulo 26, verso 26. O texto de Daniel dizia que ele confirmaria, né, ele faria uma firme aliança com muitos, na metade da semana. Agora, olha que bonito esse verso. Enquanto comiam, Mateus 26, 26, tomou Jesus um pão e abençoando, exatamente antes dele morrer, né, no dia anterior, na noite anterior, o partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Essa é a nova aliança anunciada por Jeremias. Essa foi a nova aliança descrita em Daniel capítulo 9, verso 27, a qual Mateus capítulo 26, verso 28, confirma seu cumprimento. No exato momento da última semana profética, no meio dela, Jesus, com plena consciência do papel profético dele, ele fala assim, olha, isso se cumpriu. Aqui está o sangue da nova aliança, que eu vou entregar para vocês, para selar a visão, para ungir os santos dos santos, para dar fim aos pecados, para cessar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para confirmar a aliança com muitos. Eu sou um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que cumpre a palavra. E agora é com vocês. Agora cabe a vocês participar dessa cerimônia pactual e comer o meu pão e beber o meu sangue. E então vocês vão se unir nesse pacto comigo. E percebam o seguinte, ele diz o sangue derramado em favor de muitos. Vocês percebem a expressão muitos? É a mesma de Daniel 9, verso 27. Ele faria firme aliança com muitos. E é a mesma usada lá em Isaías 53, que também fala da morte do Messias, que compara a morte dele a um cordeiro que está indo para o matadouro, que compara a morte dele a uma oferta de manjares, né, uma oferta de cereais, que também diz lá Daniel capítulo 9, porque ele é moído pelas nossas iniquidades, assim como o trigo é moído, para que esse sacrifício nos traga paz. E a palavra aqui é shalom, né? E que nos lembra também das ofertas pacíficas, que tinham que ver aí com também cereais, né? Então, veja, aí ele termina aqui o capítulo 53 dizendo, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Queridos, Daniel capítulo 9 fala de duas profecias. A primeira profecia, Daniel capítulo 9, verso 2, fala de anos sabáticos. Fala da libertação de um cativeiro, o cativeiro babilônico. E também culmina com a vinda de um Messias, Ciro, o ungido do Senhor, de acordo com o capítulo 45 de Isaías. Mas a profecia das 70 semanas fala de uma realidade muito mais ampla. Ela não fala de 70 anos sabáticos, ela fala de 7 vezes 70 anos sabáticos. Ela fala de 490 anos, fala do jubileu profético. Fala da grande libertação que o próprio Messias traria, o príncipe da aliança. E fala ali da morte dele. A realidade aqui da qual nós somos libertos não é mais o cativeiro babilônico, é o cativeiro do pecado. Nós não estamos... Aqui o exílio mencionado não é o exílio de Israel. É o exílio do qual todo ser humano participa, do qual todo ser humano... É o exílio do qual todos nós vivemos, né? Por causa do pecado. Essa é a libertação que Cristo veio oferecer. Por isso que eu acho Daniel capítulo 9 um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, porque justamente fala dessa esperança messiânica. Quando Jesus esteve nessa terra, e esse é o último verso, esse é realmente o último. Eu sei que o nosso tempo já está um pouco avançado, mas
Lucas capítulo 4. Esse é o último verso que eu gostaria de ler com vocês. Fala do início da pregação de Jesus. E diz que, chegando à sinagoga de Nazaré, né, Jesus foi convidado para ler, e ele pegou o rolo de Isaías e abriu lá em Isaías 61. E ele começou a ler o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu. Ou seja, ele me ungiu, eu sou Messias. Começou a última semana profética para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação. A libertação do pecado, a libertação do cativeiro do pecado, do exílio deste mundo, aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, os cativos do pecado, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E olha só que interessante, e apregoar um ano aceitável do Senhor. A realidade de Jesus é uma realidade sabática, uma realidade do jubileu. É o ano aceitável do Senhor. É o jubileu profético da profecia. E ele veio para trazer essa libertação. E eu quero estender essa libertação a vocês nessa noite. Porque Jesus já derramou o sangue dele há 2000 anos atrás. Ele confirmou a sua aliança conosco. Só que ele espera uma resposta de nós. Ele espera que nós, de alguma forma, tomemos a decisão de aderir a esse pacto. Porque um pacto é um compromisso de sangue entre duas pessoas. Duas pessoas. É um compromisso de sangue administrado soberanamente. Então vejam só, ele já proporcionou todas as condições para esse pacto. Mas falta a sua decisão. Se você quiser permanecer em Babilônia, você vai permanecer, assim como muitos judeus permaneceram. Mas se você quiser retornar para Jerusalém, você tem essa oportunidade. Você pode ter os benefícios do sangue derramado na cruz do Calvário, que foi derramado em favor de muitos, inclusive de você. Ou você pode desprezar esse sangue. Você pode abraçar Jesus e a libertação que ele oferece, ou você pode rejeitá-lo. Cabe a você essa decisão. Mas Deus já cumpriu com a parte dele. A pergunta é: eu estou disposto a fazer um pacto com Deus? Ele está disposto a fazer esse pacto com você. Mas é você que tem que tomar essa decisão. Então, o meu desejo para todos vocês nessa noite é que, se você não tomou uma decisão de se unir pactualmente com Deus através do sangue de Jesus, que você tome essa decisão agora. Mas, se você já tomou essa decisão, a oportunidade é de renovar a aliança. Renovar a aliança. De tempos em tempos, Israel passava por um processo de renovação da aliança. E talvez seja essa uma oportunidade propícia, né? Este momento que nós estamos vivendo, um momento conturbado, um momento de pandemia, para que nós, então, tomemos essa decisão e decidamos renovar nossa aliança com Deus e viver em harmonia com os seus planos, para que quando Cristo voltar nas nuvens do céu, nós possamos deixar de uma vez por todas esse cativeiro do pecado e ir habitar com Ele nas mansões celestiais pela graça do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a Ele seja toda a glória. Então, esse é o meu desejo para vocês nessa noite.